Boa noite a todos que estão entrando. Aguardar um pouquinho. Olá, meu caríssimo professor Boa Gustavo Peixoto. noite. Como vai? Tudo Tu- bem? Tudo bem, Bonazar? Como é que tá? Tudo já, graças a Deus. Você me ouve bem aí? Tô ouvindo muito bem. Você me ouve também? Tranquilo, tá perfeito o som. Então tá bom, Graças tá a Deus tá ótimo. perfeito. Deixa eu ver se E eu essa... aumento aqui um pouquinho para ficar mais. Agora acho que ficou melhor, né? Ótimo, tá ótimo. Não vou nem virar para Beleza. minha biblioteca aqui, que agora eu fiquei com vergonha vendo a sua aí. Para com isso. Essa é daquelas de mentira, sabe? Que a gente compra na internet. Tudo bem, meu Bom, amigo? pessoal, graças a Deus tudo ótimo. Obrigado ao pessoal que está entrando aí. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Bunazar, é um prazer enorme, uma satisfação estar podendo conversar com você, bater um papo sobre alguns assuntos que a gente tem visto aí que estão mudando um pouquinho, né, durante esse período que nós estamos vivendo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre direito de família e algumas situações específicas que a gente está observando durante esse período pandêmico. O direito de família certamente é uma das áreas do direito civil que mais tem sofrido modificações nos últimos anos, últimos aí 10, 15 anos. Curiosamente, alterações que não são todas legislativas, mas que modificaram quase que por completo, né, o título aí, o livro de direito de família que a gente tem dentro do Código Civil. Eu acho que junto com o direito das coisas, talvez sejam as duas áreas mais alteradas aí nos últimos anos, né, com mais novidades. Mas a gente observou na lei do RJET, que saiu publicada na última sexta, algumas previsões específicas. Uma, basicamente, que é por ela que eu quero começar a falar aqui hoje, atingindo o direito de família, que é o artigo 15 da lei do RJET, né, que fala da questão da prisão civil por dívida alimentícia. Claro, não vou entrar no mérito aqui especificamente da prisão civil em si, porque eu não sei se ela realmente atinge os objetivos que se pretende em 100% dos casos. Eu acho que em muitos deles ela se mostra de todos necessária, né? Quando o cidadão realmente não tem condições de trabalhar, não tem condições de prover o seu próprio sustento, preso não vai conseguir prover o sustento de outra pessoa. Mas a gente sabe que ela produz um efeito intimidador muito importante em determinadas situações. Daí a sua manutenção, aliás, a única, né, hipótese de prisão civil que a gente ainda tem no direito brasileiro. Mas a lei do RJET, ela estabelece que até o dia 30 de outubro de 2020, que é o marco temporal que foi escolhido, né, para os efeitos dessa lei, a prisão civil só deve ser cumprida em regime na modalidade domiciliar. E o que a gente observa é que essa questão vem sendo discutida, né, pelo STJ, aí, se eu não estiver enganado, no dia 24, me parece que será o julgamento aí da segunda sessão, não é isso, Bonazé? Isso. Que tende a unificar os entendimentos que a gente tem divergentes das duas turmas, né, porque tivemos uma decisão que me pareceu uma decisão acertada, eu até comentei isso em aula de Direito de Família dias atrás, que ao invés de simplesmente transformar a prisão da terceira turma, né, ministro Ricardo Vilas Boas, Cueva, que foi o relator no HC 574495, né, que ao invés de transformar em prisão domiciliar, entendeu que ela deveria simplesmente ser suspensa durante a pandemia, o cumprimento da pena, porque, vou usar as palavras dele aqui, vou usar as palavras dele, assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar à medida que não cumpre o mandamento legal e que fere por vias transversas a própria dignidade do alimentando. Né? Porque se a ideia da prisão civil é pressionar o indivíduo a fazer um pagamento por ele estar numa situação de se colocar no regime, né, penitenciário brasileiro, que não é de nada agradável, fazer isso dentro da própria casa, no momento em que todo mundo está, de certa forma, dentro de casa. Claro que há diferenças, nós podemos ir ao mercado, nós podemos ir à farmácia, nós podemos ir a qualquer local que esteja aberto, e um preso domiciliar não poderia fazer isso. Mas nessa decisão, o STJ, me parece, tomou um raciocínio inteligente,
né? Porque dirimiu para futuro o cumprimento dessa execução, dessa pena. Aliás, pena não, né? Dessa hipótese, porque não é uma pena, na verdade, que o indivíduo não se livra da dívida que tem, né? Ao invés de simplesmente transformar essa prisão domiciliar, essa prisão em regime fechado, que exige o CPC, para uma prisão em regime domiciliar. Né? Embora se tenha usado aqui a recomendação 62, né, do CNJ, que não sei se foi prevista exatamente para isso, mas tem um artigo que fala sobre, né? Há, por exemplo, aí a tese número 4, lá do Jurisprudência em Tese 77 do STJ, que fala que o juiz pode, em determinadas situações, não prever o regime fechado, né, talvez como nas decisões que tínhamos até agora, por se tratar de pessoas idosas, avós, né, quando são condenados à pensão alimentícia, havia essa mitigação da prisão em regime fechado prevista expressamente no novo CPC. Mas agora a gente tem uma outra situação, que eu acho que o raciocínio é muito semelhante, que é a pandemia, né? Você vai fazer o indivíduo se colocar num local em que ele pode ser contaminado mais facilmente. Eu queria então ouvi-lo, professor, já que sei que o senhor participou aí do projeto, né, da elaboração do RJET, se houve essa discussão, se não houve, enfim, também qual é a sua ideia sobre o que o STJ deve fazer, deve decidir aí. Se com a entrada em vigor da lei isso acaba ficando resolvido, ou será que a gente pode ter alguma alteração aí nessa futura decisão do STJ na tentativa de unificar esse entendimento? Boa noite, Gustavo. É uma alegria estar aqui com você. Cumprimento a todos os que estão nos assistindo. Já vi que entraram aqui alguns alunos seus, alguns alunos meus. O professor Truzzi, nosso amigo, entrou. O doutor Marcos Gadelho, querido amigo, eminente juiz de direito aqui no estado de São Paulo. É uma honra tê-los todos aqui. Eu começo por dizer o seguinte. Quando nós estávamos discutindo o RJET, não é? Nós até propusemos algumas coisas diversas das que estão, aliás, além das que estão previstas aqui. Gustavo, eu vou dizer uma coisa para você, e isso já, eu sei, choca alguns advogados que atuam na área de direito de família, não é? A verdade é, não é? A verdade é, não faz sentido mandar para o cárcere alguém que não paga a pensão alimentícia. Nós sabemos, não é, que essa prisão, perdão, não tem caráter punitivo. Ela funciona como um mero meio de pressão, é verdade que é uma pressão eficaz, para que o devedor cumpra. Mas não faz sentido mandar para o cárcere alguém por dívida, não é? Se nós pensarmos na orientação dos nossos tribunais, nós temos, Gustavo, algumas decisões que estão soltando presos perigosos por conta do Covid, o que também, para mim, parece bastante absurdo. Então, vamos lá. Se há decisões que determinam a soltura de criminosos, com mais razão, não me parece viável prender por dívida. Tudo bem? Então, na minha opinião, o RJET foi sábio ao estabelecer isso. Lamentavelmente, o STJ ainda não decidiu a questão, não é? Está em vias de decidir. Mas eu vou dizer uma coisa, nós temos uma lei posta, né, Gustavo? E eu espero que o Superior Tribunal de Justiça aplique a lei, tal qual posta. Não me parece viável, embora eu reconheça que a possibilidade de prisão no futuro seja mais eficaz para estimular o pagamento, não me parece que isso seja possível se nós temos lei positiva, direito positivo, que não enfrenta nenhuma inconstitucionalidade e que determine a prisão domiciliar. Não é? Ficar preso em casa é ruim, haja ou não pandemia, e nós estamos às vésperas da abertura das atividades. Não é? Então, não me parece que seja viável jogar para o futuro essa prisão. Eu penso que nós devamos aplicar a lei. A lei, ela deve ser aplicada, não é? A prisão deve ser domiciliar. Se a prisão for necessária, deve ser domiciliar. Fato é que é difícil que isso ocorra, mas se houver uma efetiva fiscalização da prisão, do regime prisional, ela será eficaz. Ninguém quer ficar preso.
E é um efeito psicológico. Eu vou dizer uma coisa para você, Gustavo. Eu detesto confraternizações. Eu confesso isso. Eu detesto confraternizações, etc. Já estou com saudade das confraternizações pelo simples fato de não poder ir. Então tem um efeito psicológico aí importante. Então, me parece que o RJET adotou uma solução adequada. Eu até digo, tem um ponto que eu quero comentar com você, não sei qual é a sua opinião. Quando nós estávamos ali elaborando propostas para submeter à ilustre comissão elaboradora, nós pensamos em algumas questões relativas à guarda. Porque, veja, o meu escritório atua na área de direito de família, né? Nós estamos passando por situações complicadas, muito complicadas. Você imagina o seguinte, pais que não vivem juntos, ou porque são separados, ou porque nunca viveram juntos, mas em que há ou aquela guarda compartilhada, em que há um domicílio fixo, não aquela guarda alternada, que alguns confundem com guarda compartilhada, ou há a guarda unilateral. E o outro genitor, normalmente o pai, que tem o direito de visitar e o direito de pernoitar. Ora, as pessoas estão com medo. Estão com medo por quê? De contaminar a criança. Então, nós temos aí algumas regras. Aliás, nós temos um ordenamento jurídico que está hoje sem regras suficientes, na minha opinião, para disciplinar a questão das guardas. Não é? Então, isso acaba gerando problema. Eu acabo por dizer o seguinte, mas será que não é melhor deixar na mão dos juízes a decisão? Eu confio nos nossos juízes. Eu tenho profundo respeito pela magistratura e eu sou bairrista. Eu tenho uma paixão pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para mim é o melhor tribunal da República. Eu falo isso com todo carinho aos outros, mas falo isso de verdade. Eu acredito sinceramente nisso. Mas fato é que quando nós não damos um critério decisório para o magistrado, nós temos de nos conformar com decisões díspares. E isso acaba gerando uma baita insegurança. Você vai conversar com o seu cliente e fala, doutor, eu tenho o direito de ver meu filho ou não? Você fala, olha, tem, mas calma, porque como é que você vai pegar o menino no meio da pandemia? Entendeu? E pior, existem os dois casos, né? O pai que quer pegar os filhos, ficar com os filhos, e o pai que não quer pegar. Por quê? Né? Ele fala, eu não posso pegar, eu tenho mãe idosa que mora comigo. Como é que eu trago esse menino aqui em casa? Como é que fica isso? Então, algumas mães, olha que maluquice, né? Algumas não querem que os filhos saiam de casa pela pandemia. Alguns pais não querem que os filhos venham por conta da pandemia. Então, veja, é uma situação absolutamente atípica e problemática. E nós não temos hoje um marco legal para dizer, vem ou não vem. E a gente acaba sobrecarregando o judiciário com um monte de demanda. Concordo. Em relação bom, deixa eu cumprimentar o professor Truzzi, né, que entrou aí, grande amigo. Aliás, quando nos conhecemos, estávamos os três juntos, né, em Goiânia. Cumprimentar também a minha querida amiga, professora Olga Juliana, grande professora de Direito Empresarial, grande amiga, parceira, e todos os demais que estão aí também nos acompanhando. Obrigado a todo mundo, sempre presente aqui nas minhas lives. Foram poucas, mas seletivas, digamos assim. Com relação aos alimentos, a única coisa que eu coloco como senão nessa questão de se permitir o cumprimento na modalidade domiciliar é que a gente sabe que uma vez, entre aspas, né, uma vez esse período estabelecido como punição pelo não pagamento da pensão alimentícia dos meses X, Y ou Z, isso não pode mais acontecer depois, ou seja, o mesmo pai não vai poder, o indivíduo não vai poder responder, ou enfim, o juiz não vai poder determinar a prisão civil dele de novo por continuar não pagando aquelas mesmas parcelas. Então, essa postergação para futuro talvez tivesse, né, acredito eu, um efeito, nesse ponto de vista, um pouco mais interessante, porque você não cumpriria agora, mas poderia cumprir depois, porque, né, agora a pandemia não permite, ele tem que ficar em casa mesmo, é claro, como você disse, concordo, o efeito psicológico é diferente, né, claro, né, de você não poder sair para lugar nenhum, de você poder sair para alguns locais, se nós que podemos sair, eu que saio para vir ao cartório todos os dias e volto, já não aguento mais só fazer o mesmo caminho
né, sem poder dar aula para os meus alunos presencialmente, sem poder pegar meu carro e ir para lugar nenhum. Imagina quem não pode nem sair de dentro de casa, né? Mas acho que tem essa diferençazinha, né? Quer dizer, o fato de que o juiz determinou um mês, ele cumpre durante a pandemia, ele continua sem pagar e não vai ser preso de novo, né? Se eu postergasse, ele poderia cumprir esse mês lá na frente, né? Talvez essa diferença seja um pouco interessante aí. Com relação à guarda, eu também tenho visto algumas situações. Eu vou te dar um exemplo, você estava falando, eu estava lembrando do meu irmão, que é médico, meu irmão mais velho, né? Médico, divorciado, uma filha pequena. Né? E ele não sabe se pega, se não pega, nos períodos que ele tem para estar com ela, né? Olha, essa semana talvez não, porque hoje, né, fiz cirurgia e tal, quer dizer, é uma situação realmente complicada, não é que ele não queira, não é que ele não queira cumprir, né? Mas se preocupa com a saúde, é claro, da própria filha, e realmente isso tem acontecido. O que a gente tem tentado dizer, né, o Nazaré, eu aqui, como eu estou numa cidade muito pequena, o cartório concentra praticamente tudo, né? Aqui não tem fórum, então as pessoas vêm aqui para tirar dúvidas de qualquer coisa. Então eu acabo sendo, né, quase que o pai de santo aqui para... Exatamente. Da cidade. Exatamente. Então a gente ouve muito, né, esse tipo de situação que você estava falando, mas eu não tenho, eu não vou continuar pagando a pensão porque eu não estou podendo ver minha filha. A gente, peraí, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você não é porque você não está podendo ver e não está podendo ver, não é porque a outra pessoa não deixa, mas porque você não vai viajar, ela mora numa cidade, você mora na outra. Como é que você vai fazer, né? Enfim, você vai se submeter aí a ter contato com várias pessoas durante um trajeto de 300, 400 quilômetros para poder visitar, né, essa criança, enfim. Mas a gente ouve esse tipo de coisa, né? A pessoa diz, mas eu não posso pagar o aluguel, não posso pagar os alimentos, e vou ser preso por causa disso, quer dizer. Claro. Né? Não, e outro dia eu ouvi uma dessa, né? O sujeito falou, olha, doutor Brunazar, eu vou parar de pagar a pensão já que eu não estou vendo minha filha. Eu falei, olha, deixa eu entender, você acha que sua filha é tipo um macaco de circo que você paga para assistir ao espetáculo? Ou você aluga a criança por hora ali, você acha que a pensão alimentícia é um ticket para você curtir a criança ali alguns minutos? Quer dizer, eu falei, o que você está falando tem a mais remota lógica. É um absurdo completo. E só para fazer uma nota, Gustavo, eu não discordo da solução dada pelo STJ, possivelmente a ser dada. O que eu discordo é da possibilidade disso ser decidido agora que temos lei. Sim, sim. É só nesse ponto, né? O Código de Processo Civil diz, prende. O regime excepcional diz, prende em casa. Não penso que o STJ possa dizer, prenda em casa no futuro. Não me parece que tenha esse espaço para decidir, né? Mas, de fato é o completo. E outra, né? Às vezes os clientes dizem, eu não estou podendo pagar alimentos, eu vou ser preso? Não. A Constituição Federal é muito claro, o Código de Processo é muito claro. Preso é quem, podendo, se recusa a prestar os alimentos. O problema é que os clientes entendem, por impossibilidade, alguma inconveniência, não é? Então, exatamente. Vamos dividir, vamos separar o joio do trigo. Não poder pagar alimentos é uma coisa. Poder pagar, ainda que com sacrifício, é outra completamente distinta. Não é? Eu costumo dizer, Gustavo, e os nossos ouvintes que me perdoem talvez por alguma acidez da qual eu venha a ser acusado. Existe um discurso, Gustavo, que me incomoda, não é? Me incomoda profundamente. O sujeito chega e fala assim, sabe o que é? Eu tenho o direito de ser feliz. E normalmente vem assim, eu tenho o direito de ser feliz com a minha nova família, não é? Essa frase, esse tipo de frase, ela esconde, na minha opinião, algo de abjeto, algo de covarde, né? Quer dizer que você vai ser feliz, ainda que traga ruína para os outros, ainda que a sua, entre aspas, velha família sofra as maiores penúrias. E o que é pior, né? O que é pior? O que está por trás dessa afirmação? Minha nova família. Novo e velho são roupas, não é? Família é família.
Nós nos divorciamos da esposa. Nós nos livramos da esposa. Nem da sogra, Gustavo, nós nos livramos. Verdade. Sogra então, para sempre. Sogra é para sempre. Então, essa história de acabar casamento é um direito. Acabemos à vontade, não tem problema. Mas isso traz ônus, não é? Mormente quando se tem filho. Filhos, se Deus quiser, são para sempre, não é? E aí não adianta vir dizer, eu tenho uma nova família. Calma. Existe um princípio constitucional, eu costumo brincar, Gustavo, que a Constituição é lida no Brasil só no que interessa. Só no que interessa, não é? Quando a gente fala de direito de família, poxa, é muito lindo. Vamos ler o direito de família. Cantam Lulu Santos. Consideramos justo toda forma de amor. Tá, tudo bem. Eu concordo com todas as formas de amor. Quer casar com outro homem, case. Com outra mulher, case. Com a samambaia, não tem problema. Mas há um detalhe, não é? Quando nós temos filhos, existe um imperativo constitucional que se chama paternidade responsável. Se chama paternidade responsável. Nós não somos cachorros que saímos aí a procriar e a jogar filhos na rua. Não é? Nós temos racionalidade. Então, se mantivermos relações sexuais, se dessas relações sexuais surgiram filhos, paralelamente, se nós exercemos o nosso direito de adotar uma criança e o fizemos, nós somos responsáveis por essas crianças, até mesmo depois que elas se tornem adultas, não é? Há um erro comum, o dever de alimentos é recíproco entre pais e filhos, para sempre. Enquanto o filho precisar, o pai deve prestar. Enquanto o filho precisar, a mãe deve prestar. E o inverso é verdadeiro. Enquanto os pais precisarem, os filhos devem prestar os alimentos. Então, vamos devagar, né? Responsabilidade acima de tudo. O que eu vou dizer é brega, é algo óbvio, mas precisa ser dito. Não existe liberdade sem que haja responsabilidade. Só se é livre quando se está apto a suportar as consequências dos atos, né? Então, nós temos que tomar algum cuidado aí, Gustavo. Sem dúvida. Esse período que nós estamos passando, eu tenho notado duas coisas, né? Eu, como aqui tenho registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas, então eu vejo tanto caso como descaso as pessoas, né? E aí eu tenho observado o aumento dos dois lados, isso que eu acho curioso, né? Nós tivemos aí 2 meses, basicamente, de um atendimento remoto, né, diminuído, em que eu não estava, por exemplo, aqui fazendo habilitações de casamento, porque o casamento é, sem dúvida nenhuma, a celebração do casamento é o ato que reúne o maior número de pessoas dentro de um cartório, né? Então, é algo que a gente tem que tomar um cuidado maior para fazer no período como esse que nós estamos. Mas retornamos essa semana, estamos retornando ao atendimento em período integral, ainda que com bastante cuidado, né, de distanciamento das pessoas, limitação de número de pessoas dentro dos cartórios, mas o que eu observei foi uma procura muito grande nesse primeiro dia de informações sobre voltar a habilitar os casamentos, quer dizer, as pessoas estão querendo casar porque não puderam casar nos últimos meses. E ao mesmo tempo, também muita procura para saber como é que se divorcia, né? Então o que a gente está observando é que o isolamento está, de um lado, aumenta o amor e de outro lado, resolve problemas também. As pessoas já estão, vamos solucionar. Pra você ter ideia, eu fiz aqui já, nós fizemos um casamento no dia 20 de março, comecinho, né, do período pandêmico, e esse casal já se divorciou no último dia 21. Né? Quer dizer, foram 2 meses exatos aí, praticamente, de casamento. Não é o recorde aqui, viu, Gunazar? O recorde aqui são 5 dias. Casamento feito na sexta, o divórcio feito na semana seguinte, na quarta-feira. Né? Mas não é possível. Porque depois da emenda 66, né, não tem prazo, não tem... Casou, né, a gente perguntou, mas o que aconteceu? E o duro é que a pessoa chega aqui e fala assim, escuta, mas não tem aquele prazo de 7 dias que pode voltar atrás e desfazer? Né? Eu falei, não, assim, isso aí é com a defesa do consumidor. Você comprou, né? Para devolver o produto. Isso, comprou a esposa ou o marido pela internet. Exatamente. Né? Não é igual Casas Bahia, né? Que você tem 7 dias para devolver o produto. Agora não tem jeito. Eu falei,
Se não tiver nenhuma razão dentre aquelas que são especificadas no código, é divórcio, não tem o que fazer, né? Não, não deu certo, mas já deu para descobrir, né? Quer dizer, né? E, enfim, acontece, hoje é comum, né? Outra coisa que eu já fiz aqui, para você ter ideia, nós fizemos o casal, dois senhores de mais de 50 anos de idade, eles chegam de manhã com o mandado para a averbação do divórcio, que eles tinham feito judicialmente, né? No Sejusc, da nossa comarca aqui, que é Catanduva, e no período da tarde voltam os dois de mãos dadas para se casarem de novo. Entre eles mesmos, um com o outro, porque eles já estavam de bem, né? E tinham voltado atrás, e habilitaram o casamento, e dali 15 dias estavam casando-se novamente, os mesmos dois. Né? O divórcio foi gratuito, o casamento gratuito, né? É isso. Você sabe que eu vou te dizer uma coisa, o Simão não gosta que eu fale isso. Por isso que eu sou um fã da separação. A separação extrajudicial... Vocês não fazem separação mais extrajudicial, né? Faço. Eu fiz, pra te falar a verdade... Então, tem gente que está procurando ainda? Não, a última que eu fiz, acho que faz uns 3 anos já. 3, 4 anos. É esse que é o problema. Eu sou a favor da separação, porque a pessoa separa, ela para pensar se é aquilo mesmo que ela quer. Exato. O divórcio é algo muito pesado, né? E eu vou dizer uma coisa, Gustavo. O brasileiro ama casar. O brasileiro é um apaixonado pelo casamento. Verdade. E quando a Igreja Católica, eu sou católico, quem me segue sabe disso, né? A igreja era super contra o divórcio civil. Não existe divórcio católico, é evidente. Mas era super contra o divórcio civil, porque dizia, vai acabar com o casamento. Não, o divórcio estimula o casamento. A pessoa testa. Ela vai casando e vai testando se é aquilo mesmo. O que é um pouco surreal. Porque deveria haver uma reflexão maior. Eu costumo brincar, e é uma brincadeira, porque eu gosto muito de ser casado, mas é uma brincadeira. Eu digo que casar é o segundo maior erro que um homem pode cometer. O primeiro erro é divorciar. Entendeu? Casar é o segundo maior erro. O primeiro é divorciar, sabe? Então, as coisas ficaram um pouco malucas, Gustavo. Eu vou falar a verdade para você, meu caro. Eu vou completar agora, em julho, 40 anos. A sensação que eu tenho, Gustavo, é que eu tenho 140. Porque é verdade, eu nasci no século errado, Gustavo. Eu não me conformo com esse negócio da pessoa casar num dia e divorciar no outro. Eu não estou falando mal do divórcio, não. O divórcio acontece. Agora, eu acho que a gente tinha que tentar um pouco mais, né? Tentar um pouco. Não estou julgando ninguém que... Não estou dizendo que... Não estou julgando ninguém que se divorcia, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que ninguém lúcido, desculpe o que eu vou dizer agora, casa na sexta e se divorcia na segunda. Ninguém. A pessoa tem que ser maluca, entendeu? Não dá. Ou não estava lúcido quando casou, ou não está quando está divorciando, né? Isso, uma das duas coisas. As coisas têm que ser um pouco mais sérias, né? Então, agora existem teorias aí muito interessantes, né? E eu discordo de tudo isso. A turma, olha, devo pensão para 3 mulheres, será que vou preso? Olha o outro aí falando. Nossa Senhora. 3 mulheres, olha aí o exemplo. 3 ele deve pensão alimentícia. Esse é insistente, né? Dizem que o segundo casamento é a vitória da esperança sobre a experiência. O Magno escreve assim, o casamento não pode ser realizado por impulso. Claro que não. Deveria ser proibido casar com menos de 4 anos de namoro. Proibido. Você tem que casar, você não tá mais nem aí pra pessoa. É verdade. Sabe aquela... Veja só. Você começa o namoro, né? Você tá completamente apaixonado. O que é a paixão? A paixão é um estado de perturbação da mente. Você tá no meio do tribunal, a pessoa te manda uma mensagem, você se descontrola porque quer responder, quer encontrar a pessoa e tal. Depois de 4 anos, se a tua namorada te manda uma mensagem, você fala, pô, você não sabia que eu estava no tribunal? Presta atenção quando eu falo. Acabou. É nessa hora que é para casar. Não é? Na hora que você já conhece os defeitos da pessoa. A gente tem um erro quando nós vamos nos relacionar, Gustavo, que é procurar qualidade nas pessoas. Não, nós temos que procurar defeitos. Não é? São os defeitos que nós temos que saber se são suportáveis ou são insuportáveis. Qualidade todo mundo tem, ainda mais no começo, em que a gente mente, que a gente finge que é mais fofo do que a gente é, não é?
Temos que procurar Manda os flores defeitos. todas as semanas, Claro, né? Abre a evidente. porta do carro. É Né? delicado, tá dirigindo, leva uma fechada lá, olha para o lado, diz, nossa, que cidadão imprudente, não é? É, exatamente. Quarto, você faz, eu sei que ela xinga, fala um palavrão que a moça nunca nem ouviu na vida. A verdade é essa, entendeu? Então, casamento não é corrida de curta duração, é maratona. Então tem que Exato. procurar. Agora, voltando ao tratamento legal aqui, infelizmente, o RJET foi bem, mas não por conta da comissão elaboradora, de forma alguma. Só tinha notáveis lá, sem sombra de dúvida. Agora, o Senado e a Câmara poderiam ter sido um pouquinho mais ousados, né? Estabelecer algumas regras. Por exemplo, olha, o regime de visitas ficará de tal forma, sem prejuízo do juiz poder rever. Porque nós estamos um pouquinho perdidos, Gustavo, com relação ao que fazer, né? E quando nós não temos o que fazer, a consequência é um aumento de litígio, né? Se nós temos uma regra Exatamente. clara, normas claras acabam por desestimular demandas aventureiras. Você concorda comigo? Verdade. Concordo, claro. Concordo. Mas eu ainda acho que, em certos casos, a lei ela até joga responsabilidade demais na mão do juiz, né? Em algumas situações, mesmo Claro. a gente está falando, por exemplo, de guarda, né? No exercício do poder familiar, se houver divergência entre os pais, o juiz decide. Como é que o juiz pode decidir o que é melhor para uma criança que ele não conhece, num casal que ele não conhece? Quer dizer, é uma situação difícil, né? Para um juiz. Imagine, a mãe quer matricular na escola A, o pai quer matricular na escola B. Eles levam isso para o juiz. Como é que o juiz vai analisar o que vai fazer? Né? O que é melhor, por exemplo, né? Estou Gustavo, falando uma situação estranha só para mostrar até onde pode chegar isso aí, né? eu vou te dizer uma coisa. Eu palestrei no IBDFAN sobre isso e eu sou um herege no IBDFAN, você imagine, né? Eu tenho posições conservadoras e eu um dia palestrei no IBDFAN e eu confesso que fiz com um pouco de provocação, fiz para causar algum choque. Eu disse que deveria ser permitido aos pais, antes do casamento, estabelecer de antemão, no pacto antinupcial ou no regulamento qualquer, certas regras no caso de conflito de interesses. Quais vontades prevaleceriam em certos assuntos. E vou te dizer por quê. Até é importante que os nossos ouvintes percebam isso, né? Até 1988, de direito, mas até 2002, de fato, mas até 1988, de direito, o homem era o chefe da sociedade conjugal. Chefe da sociedade. Então, ele decidia. Então, não era a mulher que decidia onde o filho vai estudar. O homem exercia a chefia com a colaboração da mulher. Alguém vai dizer, Bonazar, você é a favor disso hoje? Claro que não. Obviamente que não. Seria um retrocesso inimaginável. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas eu entendo que, justamente por serem iguais em direitos e obrigações, ou melhor, direitos e deveres, eles deveriam, de antemão, quando as coisas estão lúcidas, terem regras pré-determinadas, claro que submetíveis à revisão, mas regras pré-determinadas para eventuais conflitos. Por exemplo, Gustavo, eu vou dizer uma coisa. Eu sou casado, tenho um filho, né? Tenho um filho. Isso não é bem verdade, tá, Eduardo? Tem um detalhe, depois eu até explico isso, né? Sim. Eu tenho um filho. Por exemplo, eu sou um medroso, Gustavo. Eu sou um cara bunda mole para algumas coisas, entendeu? Se, por exemplo, meu filho virar e falar, com 16 anos, 17 anos, pai, eu quero fazer um intercâmbio. A tendência é que eu negue. É muito melhor que isso fique a critério da minha mulher, que é mais inteligente do que eu nesses aspectos, mais lúcida do que eu. E ela vai dizer assim, não. Deixa o garoto ir, que isso vai ser melhor para ele, etc. Então, veja, o que eu estou falando parece uma loucura, não é? Mas vejam o absurdo que acontece. Eu disse isso no BDFAN. Vocês me olham com cara de espanto quando eu digo que os pais de antemão podem estabelecer regras. Vocês me olham como se eu estivesse falando a maior atrocidade do mundo. Mas vocês não veem problema
do juiz da 27ª vara, que eu não sei quem é, que eu nunca vi a cara, que eu não sei se é um ser humano lúcido. Eu sei que é um ser humano que passou no concurso. Eu não sei qual que é o grau de deturpação mental do... Eu não sei quem é. Ele decide, e a 27ª foi um exemplo, nem sei quem é, né? Ele decide onde meu filho vai estudar. Quer dizer, isso é bizarro. E eu fico imaginando o coitado do juiz. E eu me solidarizo com os juízes, não é? Sem dúvida. Os juízes... Imagina a situação. Alguém vira para mim e fala assim, eu sou juiz de direito, né? Doutor Brunazar, meu filho estuda onde? Eu falo, sei lá, o filho é teu, cara, pare. Só que eu não posso. E aí vem a resposta do Diogo, né? É sempre essa resposta. Eu já vou te responder já. Espera um pouquinho. Não sai daí que você vai ouvir a resposta. É sempre a mesma desculpa, essa daí. É sempre a mesma desculpa. Presta atenção aqui. Diogão, presta atenção que eu quero responder essa. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, veja. O juiz não pode dar um non-liquid. Porque a vontade que o juiz deve sentir nessa hora é dizer o seguinte, olha, vá pro inferno vocês dois, vão pro inferno, vocês decidam. Eu não tenho nada a ver com o filho de vocês. Ele não pode fazer isso, o código manda ele decidir. Então veja que situação surreal. Diogo, quando as pessoas a vida é muito dinâmica. Claro que a vida é muito dinâmica. Por isso que eu não estou dizendo que nós temos que escrever na pedra. Nós podemos fazer um acordo totalmente submetido à revisão periódica. E até submetido... Olha lá, não vem não. Não vai pedir defesa para o Gustavo, não. Tô brincando. Agora, veja só. Nós podemos estabelecer regras Diogo, o que eu tô falando, quem disse sou só eu, tá? Ninguém no mundo. Todos os meus amigos, quando eu falo isso, dizem que eu fiquei louco. Então não leva... É que ele acabou de casar em separação de bens. É por isso que ele tá falando isso, entendeu? É isso. Então, advogado criminalista. É isso. Então fique tranquilo, tá, Diogo? Que o que eu tô falando aqui sou só eu, né? Se um dia isso acontecer, vai ser daqui 100 anos, já vou estar morto. Tá? Então não se preocupe, eu só tô querendo dizer para vocês que isso não precisa ser escrito na pedra, né? Isso pode ser submetido à revisão periódica. O juiz pode revisar esse documento como ele pode revisar qualquer contrato se houver a superveniência de uma causa autorizadora. O que me choca é o que o Gustavo notou. A família perdeu qualquer caráter de sacralidade. Qualquer caráter. Veja, gente, eu estou falando de um ambiente familiar. Eu estou guiando a educação do meu filho. Imagina eu digo assim para minha mulher, olha, eu quero que ele estude numa escola católica. Aí a minha mulher diz, não, católica não. Ele vai estudar numa escola evangélica. Aí o juiz diz, nem isso. Eu quero que ele estude numa escola de ateus. Ou eu sou ateu, minha mulher é ateia, o juiz diz, eu sou criacionista. Vai estudar numa escola criacionista. Já que vocês não decidiram, a responsabilidade é minha. Eu vou aqui seguir os desígnios de Deus e eu decido que essa criança vai estudar. Veja, isso é absolutamente maluco. Isso é maluco. Entendeu? Maurício, deixa eu responder a pergunta do Maurício aqui, meu xará, né? Autonomia privada, ordenamento poderia otorgar maior independência. Veja só, acha no Código Civil, Maurício, a regra que proíbe os pais de antecipar... Já faz isso. Abre o Código Civil, veja se tem um artigo que diz é proibido ao pai e à mãe, antes do casamento, estabelecerem regras para a educação dos filhos. Não está escrito. É permitido. Só as pessoas que dizem que isso não é permitido o fazem por um preconceito e sei lá por que diabos de razão entendem que isso não pode acontecer. Verdade. Você tocou num ponto, eu até conversava hoje aqui com um advogado e a gente repara muito isso, né? As pessoas, principalmente as pessoas mais simples, até as que nem são tão simples, mais leigas juridicamente, elas não sabem a diferença de separação para divórcio, né? Então, elas costumam dizer, eu vou me separar sem saber que realmente aquilo é um divórcio e ela não vai poder se casar de novo. Você falava da possibilidade de reconciliação, que curiosamente, eu, 10 anos como tabelião, mais 10 como advogado, eu fiz mais reconciliação do que separação. Né? Por quê? Porque antigamente as pessoas se separavam achando que estavam, por exemplo, muitas delas, que estava resolvido, e anos depois iam descobrir que não, que aquilo elas iam ter que converter em divórcio e tal. Que, aliás, houve uma avalanche de conversões em divórcio depois da emenda, né? Ou de divórcios
porque o pessoal lembrou que estava só separado e aí precisava divorciar para romper o vínculo matrimonial. Né? Então a gente teve bastante divórcio logo depois da emenda 66, que eu tinha, ela é de 2010, eu tinha acabado de assumir o cartório, o número de divórcios foi bem grande. Mas o que acontece é que as pessoas não sabem a diferença de uma coisa para outra. É comum até nós mesmos, na fala coloquial, quando você está com um amigo seu dizendo, o fulano se separou. É isso. Quando na verdade ele se divorciou. Né? Ninguém e às fala, vezes engraçado, né, Gustavo? Você falou bem. Ninguém fala divorciar, né? Fala, o cara se separou da mulher. Exato, exato. Tem razão. Mas eu também, já ouvi várias vezes, aliás, esses dias atrás aí o professor Simão falando que a separação não existe mais, que deveria ser definitivamente retirada e tal. Realmente, ela caiu em desuso, tecnicamente falando. O número de separações que a gente faz hoje ela é muito pequena. Mas eu já observei como tabelião algumas vezes em que a pessoa queria se separar, mas se divorciou, porque ela não sabia a diferença das duas coisas, achou que estava fazendo uma coisa quando era outra. E aí voltam ao cartório, como foi o caso desse casal, muito provavelmente, querendo restabelecer o estado de casado, mas não dava, porque tinham feito o divórcio. Quer dizer, talvez tenha faltado ali uma orientação mais específica do que realmente estava acontecendo. Né? E essa questão, como você disse, de a gente perder um pouquinho do critério do que é o casamento, né? Do significado desse instituto, faz com que a coisa aconteça dessa maneira. Não dá mais certo, vocês estão separando? Aí o advogado vai lá e entra com o divórcio. Então, vem no cartório, eles vieram divorciar, e faz o divórcio em 15 minutos, no dia seguinte eles, não, mas peraí, não era isso que a gente queria, ou, enfim, né? Aí tem que se casar novamente. Né? A gente tem visto isso com bastante frequência. E o que me chamou a atenção, Bunazara, é outra coisa que eu sei que você está acompanhando de perto também, é essa possibilidade de se criar, o que eu acho que vai nessa linha de facilitar a coisa e demonstrar que é muito mais fácil, a criação do divórcio unilateral, o divórcio impositivo, né? Que primeiro o tribunal lá de Pernambuco, por provimento, né, permite que um registrador civil faça uma coisa que ele não tem competência legal para fazer, né? E agora a gente tem, né, essa modificação do Código de Processo Civil que está sendo, né, discutida lá no Congresso Nacional e que me parece que tem grande possibilidade de vir a passar, né? Essa ideia do divórcio unilateral. Eu, numa primeira visão, lógico, lendo os provimentos da nossa categoria dos estados que foram seguindo aí Pernambuco, acho que foram 2 ou 3, até que o CNJ foi lá e baixou a recomendação 36, proibindo definitivamente isso daí, por meio de provimentos, evidentemente. Esses provimentos, para mim, eram de todo absurdo, né? Primeiro porque eles contrariam, né, toda a lei, o Código de Processo Civil, a 11.441, Constituição Federal, que não tem nenhuma previsão disso, a lei dos notários registradores, a lei de registros públicos, que não outorga competência para o registrador fazer isso, né? Ele não é receptor de vontade, ele é apenas registrador. Receptor de vontade é tabelião de notas, são coisas diferentes, né? Mas, ouvindo o Simão falar outro dia, numa live da Associação aliás, do Colégio Notarial, uma live que ele fez com o nosso ex-presidente, hoje vice-presidente do Colégio Notarial São Paulo, ele explicava, né, que, na verdade, seria um simples requerimento feito no registro civil, desde que não haja nenhuma outra questão a ser discutida. Se tiver outra questão, aí já não poderia ser feito esse requerimento. Quer dizer, isso não tiraria, né, a existência do divórcio que a gente tem hoje. Como é que pode, num tempo de pandemia, né, isso palavras dele, num tempo de pandemia, você exigir que 2 pessoas se dirijam até o cartório para fazer o divórcio, né? Bom, primeiro que não precisa, porque a gente tem agora provimento 100, elas podem fazer isso por videoconferência. Segundo, que elas podem usar o judiciário também fazendo audiências que não são presenciais nesse momento, né? Então, eu queria te ouvir nesse sentido. O que você acha desse divórcio impositivo ou unilateral? Vamos lá, né? Vamos por partes. O professor Simão foi um entusiasta. Só para quem não sabe, eu vou falar mal do Simão aqui agora. O Simão é meu orientador, foi meu orientador de mestrado, doutorado, é meu sócio, meu irmão, tá? Então, é só nesse sentido. O Simão foi entusiasta. É por isso que eu estou te provocando aí. Sim. Foi entusiasta. Só para os nossos ouvintes não pensarem, nossa, o Bunazar não gosta do tal do Simão. Ou o tal do Bunazar não gosta do professor Simão. Não é nada disso. O desembargador Jones, que é uma figura maravilhosa, foi o responsável por esse provimento no Pernambuco. Veja, o provimento não é que ele é ilegal. Não, para ser ilegal ele precisa melhorar muito. O provimento é uma nulidade, ele é uma maluquice, aquele provimento. Porque, com todo respeito, eu digo isso, ele viola um monte de regra legal, não é? Extrapola a competência do tribunal. Quer dizer, não faz sentido. O CNJ
eu acho bonitinho que chamam de recomendação, né? É uma ordem, passou essa bobeira por aí. Agora vamos lá, Gustavo. Eu vou ser honesto com os nossos ouvintes. Se você disser assim, se eu sou a favor ou não do divórcio impositivo, eu preciso ser honesto. E para isso eu preciso dizer, eu sou católico. Então, me incomoda a facilidade no divórcio. Então, a minha tendência é dizer que sou, e eu vou ser 100% honesto com todos os nossos ouvintes, a minha tendência é ser contra o divórcio impositivo por motivo religioso. E o motivo religioso não é um motivo jurídico. Então, vamos lá. Eu não gostaria que houvesse uma lei que facilitasse ainda mais o divórcio. Por quê? Repito, por um motivo de ordem moral, que é meu, subjetivo, que vocês estão me ouvindo, não tem nada a ver com isso. Eu acho que, quem sabe, se as pessoas conversassem, ficaria mais fácil. Gustavo, você é casado? Sou. Há 16 anos quase. Exatamente. Imagina que eu tô há 5 e às vezes eu tenho vontade de enforcar minha mulher, ela tem vontade de me enforcar também. Então, é natural que todo casal tenha momentos que você fala, que coisa, que loucura, que maluquice, eu quero... Imagina o cara tá passando em frente ao cartório e fala, quer saber? Ele tá passando em frente ao cartório e recebe um WhatsApp da mulher e diz, é agora. Ele vai no cartório e comunica lá que tá divorciado. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Agora. Se você me disser, se você me perguntar, há algum impedimento de ordem constitucional, legal? Nenhum. E, aliás, pela bagunça que está o direito de família no Brasil, a norma é conveniente. A norma simplesmente é um corolário do que já vem acontecendo. Primeiro, é proibido o divórcio no Brasil. Em 1977 surge o divórcio. Tinha um professor meu que dizia, o padre dá a felicidade, o juiz devolve. Né? Surgiu a lei da possibilidade do divórcio extrajudicial. Vai no cartório, não pode ter herdeiros incapazes, filhos incapazes, tal, né? Perfeito. Aí vem um regulamento, não, até pode, se depender em algumas situações, emancipa o filho, faz lá um guerguer. Aí vem a emenda 66 e diz, não há prazo mínimo para o divórcio. Não há prazo mínimo para o divórcio. Casou hoje, divorcia amanhã. Não há prazo mínimo. E agora vem o divórcio por carta, né? Eu brinquei outro dia, falei, bom, a gente deveria fazer o divórcio por WhatsApp, né? A gente manda um texto por WhatsApp, tá divorciado, acabou esse probleminha, esse detalhe que é o casamento. Então, respondendo a sua pergunta, o Bunazar é contra o divórcio impositivo por motivos morais. Não há nada legal, nada constitucional que deponha contra o divórcio impositivo e ele é uma realidade que vai ser aprovada. Hoje ou amanhã será aprovada. É mais uma guerra minha contra moinhos de vento. Então, é isso. A Adriana está perguntando o que é esse divórcio impositivo. Resumidamente, Adriana, o provimento que eu mencionei agora há pouco, o professor Bunazar lembrou bem aí do desembargador do estado do Pernambuco, depois foi seguido, acho que por 2 estados também do norte e nordeste do Brasil, até que o CNJ, através dessa determinação que chamou de recomendação, impedisse que os demais cartórios fizessem isso, é a hipótese em que a pessoa se dirige, um só do casal, se dirige sozinho ao cartório de registro civil, onde ele é casado, ou qualquer registro civil, e diga, eu quero me divorciar do fulano, assine lá um requerimento dizendo que quer se divorciar. E o cartório comunica a outra parte que ele está divorciado, né? E faz ali a averbação. Seria isso, né? Ô, Adriana, você está em casa, meu anjo, você recebe uma carta. Aí você diz, exato. Legal, uma carta, eu vou abrir aqui. Aí você abre a carta. Às vezes pode até estar do lado dele, assistindo TV, né, Bunazar? E ele não falou nada, né? Isso, é uma cartinha, um AR. Você fala, tá divorciado. Você fala, tá bom, tá bem. No meu tempo, Gustavo, sem advogado, sem nada. No meu tempo, Gustavo, era feio terminar namoro por telefone, hein? Lembra disso, Gustavo? Lembro, opa. E a conta do telefone? Quando você terminava o namoro, caía. Isso, né? E era Abruptamente. feio, né? as pessoas falavam mal, falavam, pô, terminar por telefone,
olha para a cara da pessoa, Exatamente. conversa. E agora a gente pode divorciar por carta. Olha que beleza. É, Maravilha. Mas é isso. teve alguém aí que escreveu que seria em casos excepcionais. Eu não vi, até porque ainda não foi aprovado, me parece que não tem essa restrição Não de só tem. poder ir em caso A, B ou C. Me parece que seria aberto aí a qualquer hipótese, né? Até porque não, como o procedimento seria no registro civil de pessoas naturais, o registrador civil não tem como analisar absolutamente nada. Então ele não tem que avaliar se tem filho menor, se não tem, se tem bens, se vai partilhar, se tem algum outro problema. Nada, seria simplesmente uma manifestação de vontade direta, né? A justificativa é o direito de se divorciar é um direito potestativo. Até concordo, mas o exercício desse direito não necessariamente é. Né? Uma coisa é você ter um direito, outra coisa é a maneira de você exercê-lo. Né? Que nós temos aí a legislação que cria outras normas. Eu concordo com você, mas eu acho que constitucionalmente também não existe impedimento nenhum, mas quando os provimentos foram trazidos, eles contrariavam toda a legislação que a gente tem até hoje. Então eu tenho que mudar o Código de Processo Civil, né? É óbvio que é hoje o artigo que regulamenta isso, né? Ele acabou revogando, vamos dizer assim, a 11.441, porque trata a mesma coisa com algumas diferenças, e tem que ser alterado, no meu modo de entender, também a Lei de Registros Públicos, porque você tem que incluir na competência do registrador de civil de pessoas naturais uma competência que ele naturalmente não tem, né? Embora a gente esteja, e você falou aí, né, da recomendação, que não é recomendação, a gente já esteja há muitos anos com o CNJ legislando muito mais do que o Congresso, pelo menos na nossa atividade, né, o que a gente segue hoje é CNJ e Corregedoria Geral, né, normas administrativas. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que deveria ser igual pré-notação, teria que pré-notar o horário que a pessoa entrou no cartório, o horário. É para saber quem pediu primeiro, né, porque se tiver dois pedidos, né. Não, e outro, o cara ganha na loteria e vai lá e divorcia, qual é a hora? Exatamente. Qual é o marco temporal? No caso da morte da mãe, a mãe do cara está morrendo no hospital, ele é casado no regime da comunhão universal. Como é que faz? Exatamente. O que sempre me preocupa é isso. São as consequências, as consequências de tudo isso que a gente vem vendo. Eu digo sempre em aula, né? Eu não vi, ainda não recebi no cartório nenhum inventário para fazer onde eu tenha filiação socioafetiva envolvida. Porque eu quero ver quando começar a chegar inventário com filho socioafetivo, com outro filho, né, com 10 filhos de um lado, 3 socioafetivos do outro, ou quando tiver ações de alimentos em que você vai propor contra 12 pessoas, porque tem avô de um lado, avô do outro, socioafetivo daqui, socioafetivo dali. É tudo muito bonito, muito fácil de dizer, vamos, né, abrir aí, o direito não tem, a Constituição não proíbe, então vamos dar essa possibilidade. Gustavo, eu acho que começou a... Mas a gente precisa... Eu acho que começou a travar. A gente precisa pensar nas consequências disso. Eu acho que o divórcio unilateral, você falou muito bem aí, vai começar a criar esse tipo de problema se a gente não fizer uma pré-anotação até com o horário em que isso aconteceu. Mas, enfim, acho que esses eram... Não tem como casar na igreja e não casar em cartório? Tem, só que o casamento na igreja sem o registro civil não tem validade civil. Ele vai a Graziella, trazer... A Graziele é uma empresária americana, conhecida minha cliente. Nos Estados Unidos é possível, né? Nos Estados Unidos é comum casamento em igreja, né? Tem a mesma validade. Você pode casar, Graziele, só que aí você não é... O direito brasileiro diz uma coisa muito clara, desde 1891. O casamento é civil, só existe o casamento civil. O casamento chamado religioso com efeitos civis, ele é o casamento religioso validado por uma autoridade civil. Tá? Então, você não estará de fato casado. Na prática, o que a gente tem no Brasil é celebração religiosa e celebração civil, mas o casamento é civil. Né? O casamento é sempre civil. A celebração é que pode ser feita só religiosa, ou religiosa e civil, ou só civil. Isso, perfeito. É isso aí. É diferente dos países da common law, né? Como é o caso aí dos Estados Unidos, onde ambos têm a mesma validade, tanto no casamento em igreja, qualquer igreja, o casamento perante a autoridade civil. Aqui no Brasil não funciona desse jeito. Enfim, esses eram os temas que eu tinha marcado aqui. Bonazar, muito obrigado. Foi muito legal conversar contigo. Ano passado era para estarmos juntos, né? No evento, o Bonazar viria aqui em Catanduva para falar com os meus alunos, com nossos alunos aqui de Catanduva. Infelizmente, não foi possível, por um bom motivo naquela ocasião, né, Bonazar? Para você, né? Excelente motivo. Só para os nossos ouvintes saberem do furo que eu dei.
né? Eu estava no aeroporto, eu já tinha feito o check-in, minha mulher estava grávida, já estava assim no finalzinho da gravidez. Ela falou, olha, eu estou tendo algumas contrações, mas não se preocupe. Ela não terminou, não se preocupe, eu já estava no táxi voltando para casa. Evidentemente, falei com o Gustavo, que entendeu muito bem minha situação. E aí, meu filhote tinha dado alarme falso. Nós passamos aquela noite no hospital, mas ele nasceu uma semana depois. Uma semana ou 10 dias depois. Foi isso. Mas esse é um motivo excelente, né? Não temos... Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida da minha... Eu tenho duas meninas, uma de 10 e uma de 8. Quando a minha esposa estava grávida da minha filha mais velha, eu estava prestando o concurso que eu passei, né? Quando assumi o cartório, e a criança podia nascer na mesma semana em que eu faria a segunda fase do concurso. Eu fui para São Paulo, à época meus pais moravam em São Paulo, e eu disse para ela, nem se nascer você não me liga, porque senão eu não consigo fazer essa prova. É isso, é verdade. Se acontecer alguma coisa, não me liga. Nasceu 5 dias depois. Eu fiz a prova no domingo, a criança nasce no final de semana seguinte, graças a Deus, com bastante saúde, e eu consegui passar na prova, então, né, deu tudo certo. Mas essas coisas acontecem. Ela não quis atrapalhar a fonte de rendimentos, a criança. Eu acho que ela ouviu, né? Eu acho que ela ouviu, né? Quando eu falei, eu acho que ela ouviu. Falou, não, vou esperar mais uma semana, né? Fica tranquilo. Mas é isso. Bonazar, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Né? E muito bom falar contigo. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí. Já vi que nós coadunamos em vários entendimentos aí. Eu acabo tendo que fazer coisas que também, eu acho que eu nasci no século errado. Às vezes os meus alunos falam isso para mim também. Eu não tenho um relógio igual ao seu, mas eu quero muito ter um relógio desse aí. Esse aqui, ó. Exatamente. Meu avô tinha um relógio desse. Esse aqui era do meu avô, a herança do meu avô. Toda vez que eu vou na casa do meu pai, eu me divirto vendo ele arrumando o relógio para bater certinho nas horas e fico esperando ali para ver se bate. Então, sempre que eu te vejo falando aí sobre esses assuntos, vejo que a gente nasceu num século errado também, né? Eu também devia ter nascido uns 100 anos antes. Mas, enfim, é isso. Obrigado, Bonazar. Grande abraço a todos que nos assistiram aí. Fica com Deus, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Um abração. Valeu. Tchau. A live vai estar salva assim, viu, pessoal? Eu vou jogar no meu canal no YouTube. Professor Gustavo Canhão, é só entrar lá depois, eu vou subir lá. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado a todos aí.